Uma vez mais, muito boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e principalmente com as pessoas que me ouvem. Eu hoje venho aqui falar de um tema que é relativamente saber se no Parlamento português existem partidos com características que nós possamos associar ao fascismo. Relativamente, eu encontro três características principais naquilo que é o fascismo e que definem se um partido é fascista ou não. São três características fundamentais. Primeiro, a concepção ou a ideia de um Estado corporativista. A ideia de um partido, de um parlamento que não seja multipartidário. De um parlamento com um único partido. Eu não vejo no Parlamento português nenhum partido português que defenda uma concepção do Estado corporativista, que seja contra a democracia parlamentar, contra a democracia multipartidária, contra os parlamentos multipartidários. Não vejo nenhum partido defender essa ideia. Charles Maurras defendia essa ideia, ele via o multipartidarismo e as democracias parlamentares e o multipartidarismo como uma porta aberta para as ideologias lá de fora e que não eram ideologias patriotas. A nossa concepção corporativista do Estado, que depois nasceu com Salazar, foi beber muito aí dessa ideologia. Pronto, mas os partidos hoje, no nosso Parlamento, nenhum deles tem este tipo de ideia. Uma segunda característica que nós podemos encontrar é a censura, que é uma das características que define, ou pelo menos os regimes fascistas. Também não vejo no Parlamento português, nos dias de hoje, algum partido defender a censura. Não vejo isso. Até se nós olharmos para aquilo que é uma concepção mais moderna, a cultura do cancelamento, não se pode chamar a cultura do cancelamento o mesmo que censura, são coisas diferentes. Mas nem mesmo isso os partidos no Parlamento defendem a cultura do cancelamento. Ela existe mais nas redes sociais para quem manifesta determinado tipo de. Ou sai das narrativas oficiais. Isto existe mais no mundo da comunicação social, das redes sociais, mas não no nosso Parlamento. Não parece que sejam defensores da cultura do cancelamento. Embora o fascismo, no século passado, na realidade, fosse um grande cancelamento, não é? Um cancelamento de ideias liberais, um cancelamento também do marxismo e do socialismo, um cancelamento das democracias e do multipartidarismo. Certamente isso foi. Agora, nenhum partido no Parlamento Português defende tal coisa. Depois nós podemos encontrar uma terceira característica no fascismo, que é o primado da força sobre o direito. Uma das características destes regimes era precisamente a desconstrução do seu sistema normativo legal baseado em leis, uh, substituindo-os pela força e pelo primado da força, não é? E aqui o exemplo da Alemanha nazi talvez seja o mais radical e aberrante, não é? Porque houve uma desconstrução de todo o direito romano-germânico, que era a tradição da Alemanha nessa altura, todo um sistema normativo de direito, de normas, de leis, substituindo-os pelas leis raciais. E, portanto, não parece também que nenhum partido, nos dias de hoje, no Parlamento Português, defenda tal coisa, mas isto era uma característica dos regimes fascistas, a desconstrução, então, das normas do direito e todo esse monumento jurídico que sustenta o Estado e a vida dos cidadãos, substituindo-os por outras coisas, não é? As leis raciais na Alemanha, e principalmente no fascismo italiano, o uso da força, o primado da força sobre o direito. Não vejo nenhum partido no Parlamento português a defender tal coisa. Aquilo que vejo, e sim, são muitas vezes os líderes partidários e pessoas no Parlamento a serem demagogos ou a serem populistas. Isso é outra coisa. Pronto, daí até chamar fascista às pessoas e fascista aos partidos, vai um passo muito grande. E sinceramente, muitas vezes eu, quando ouço determinado tipo de coisas, apetece-me dizer, então, mas nós vivemos ainda na década de 70 ou já estamos em 2024? Muitas vezes, a nível do discurso, não parece que estamos em 2024. Parece que estamos em 1974, ou 75, 76 e por aí fora, não é? E ainda parece que estamos nesse tempo. Portanto, eu vejo muitas vezes os partidos políticos e determinado tipo de pessoas do chamado junk food do comentário
com um discurso completamente caduco, desatualizado e desadequado aos dias de hoje. E dou-vos aqui um exemplo, aqui no Polígrafo, e eu antes de mais aviso as pessoas que me estão a ouvir, eu não sou do Chega, nem tenho simpatia pelo Chega, nem nunca votei no Chega, não voto no Chega, nem nunca votarei no Chega. Nem as ideias do Chega me dizem qualquer tipo de coisa. Portanto, deixo isto claro para quem me ouve. Agora, acho algumas coisas que se diz do Chega exageradas. Por exemplo, aqui a jornalista Salomé Leal, no Polígrafo, diz isto aqui, eu vou passar a ler, a saudação. Sim, a saudação nazi, diz ela. No decurso de um comício do Chega realizado na cidade do Porto, a 25 de janeiro de 2020, um apoiante, destacado nas primeiras filas junto ao palco, levanta o braço direito no ar, claramente em saudação nazista, enquanto é cantado o hino nacional de Portugal. Bem, eu recordo aqui a jornalista Salomé Rodrigues que os recrutas, na tropa, quando fazem o juramento de bandeira, levantam o braço no ar. Levanta o braço no ar e faz um juramento à Constituição de fidelidade às leis da República, de fidelidade pela pátria, e depois também se canta o hino. Eu vou mostrar aqui, rapidamente, aqui um pequeno filme, uma pequena imagem no YouTube que eu encontrei que define perfeitamente isso. Vamos então aqui ver rapidamente. Com português e com militar. Guardar e fazer guardar. A Constituição e as leis da República. Servir as Forças Armadas. E cumprir os deveres militares. Juro. Defender a minha pátria. E estar sempre pronto a lutar. Pela sua liberdade e independência. Mesmo com o sacrifício da própria vida. Realizou-se no... E, portanto, isto salvo erro, depois mais tarde canta-se o hino. E, portanto, nós temos aqui toda uma concepção de juramento de bandeira dos recrutas, em que se levanta o braço no ar, em que se jura defender a Constituição, a pátria, etc, etc. E depois, no final, canta-se o hino. O que é que me diz? O que é que me diz se esse senhor aqui em baixo, peço imensa desculpa, que fez a saudação nazista num comício do Chega, não é alguém que fez a tropa, ou que foi à tropa, ou é um militar? Portanto, isto acontece no mundo militar. E, portanto, esta saudação existe no mundo militar. E, portanto, só que ela aqui é retirada desse contexto e colocada num contexto de alguém nazi que está no comício do Chega, procurando construir uma narrativa que associa o Chega a este tipo de ideias. Não só nem o Chega tem este tipo de ideias, como provavelmente esta pessoa que fez a saudação também não tem. Mas a jornalista constrói aqui uma narrativa que ela acha que sim. Portanto, é este jornalismo que nós muitas vezes temos, que é um jornalismo ingênuo, que é um jornalismo que constrói narrativas em que procura associar os partidos a coisas que eles não defendem, e muitas vezes nós questionamos, é isto mesmo o jornalismo? Será que nós nos dias de hoje, em 2024, merecemos este tipo de jornalismo? Não é? É que isto, ou das duas uma, ou a jornalista é ingênua, ou está aqui a fazer outro tipo de coisa, não é? E, portanto, nós muitas vezes temos que nos interrogar, porque isto acontece frequentemente no jornalismo português e no comentário português. Agora, parece-me que esta crítica, quando é feita pelos partidos, quando é feita pelos comentadores, que deviam ter um pouco mais de experiência, não é? Já me parece um pouco mais exagerado e radical. Que é ver pessoas supostamente até mais velhas que eu tenho 47 anos, pessoas mais velhas que eu deviam ter outro tipo de discurso, com mais maturidade, e enveredam por esta espécie de discurso radical de chamar fascista a toda a gente. Isso a mim parece-me claramente um exagero. E eu muitas vezes, quando olho para algum comentário que existe na nossa praça pública, que existe no Parlamento português, muitas vezes ficam-me a aparecer aquelas pessoas que aparecem no bairro Alto, que são aquelas pessoas que aparecem com muito pouca roupa, muitas vezes com gestos um pouco denotam uma feminilidade, não é? Pessoas que chamam fascistas a toda a gente,
pessoas que trabalham nos call centers, não é? Eles trabalham nos call centers, têm uma página no OnlyFans, de gestos muito femininos e que vivem de chamar fascista a tudo o que mexe, não é? Quando ouvem uma coisa que não gostam, chamam fascista porque o discurso e o léxico é pequeno, é curto, e como o léxico e o discurso é curto, a única coisa que eles sabem é chamar fascista às pessoas que não pensam como eles, às pessoas que têm um discurso diferente ou têm ideias diferentes. E, portanto, eu muitas vezes fico desiludido com o próprio jornalismo português, porque o jornalismo português parece que funciona da mesma maneira que essas tais pessoas, não é? Houve uma coisa que não gosta, houve uma ideia que não partilha, parece que faz birrinha e beicinho, e faz birrinha e beicinho e chama fascista a tudo o que mexe. Chama fascista a tudo que não compartilha as suas ideias. E, portanto, sinceramente, eu espero que isto melhore, que a democracia portuguesa merecia outro tipo de discurso, merecia outro tipo de comentário político. Os líderes partidários mereciam outro tipo de respeito. E que muitas vezes não têm, que são pessoas até bem formadas, com licenciaturas, com doutoramentos, e que mereciam ser um pouco tratados de outra forma, que não são. Não é? E isto custa muitas vezes a ver. Agora, há uma característica que eu posso dizer só para fechar, que é uma característica que parece que os líderes de hoje em Portugal todos têm, é que andam com um sorriso no rosto. Não é? Eu já me apercebi que eles são jovens. Pelo menos são mais jovens que eu. Eu tenho 47 anos. Não estou a ver ninguém mais velho que eu no Parlamento. Talvez um ou outro líder seja mais velho. Mas todos eles trazem um sorriso no rosto. Isto, eventualmente. E é um sorriso que denota um determinado tipo de perfil. Não é? Que é aquele tipo de perfil. Isto depois no fim resolve-se tudo. Eu levo isto tudo com ligeireza. No final disto tudo, o meu advogado resolve, ou o meu assessor de comunicação, ou o meu assessor de imprensa resolvem tudo isto. E, portanto, eles têm esse sorriso no rosto, que é um sorriso, no fundo, de quem leva as coisas com ligeireza. Não é? E o nosso político, muitas vezes, os nossos políticos, todos eles, praticamente, transmitem essa imagem de ligeireza. Isto tudo é ligeiro. No fim disto tudo, o meu advogado resolve as coisas todas. O meu assessor de imprensa resolve tudo e eu saio por cima. Não é? E todos eles têm este traço característico da sua personalidade. Não é? Não têm aquela solenidade como tinham os líderes da chamada da antiga direita. Um general de Gaulle, um Churchill, um Salazar, que eram pessoas de grande solenidade. Não é? O político nos dias de hoje ele não tem a solenidade, nem atrás para a política. Não tem esse tipo de perfil. E, portanto, dizem que o André Ventura é de direita. Eu não sei se será de direita ou não. Ele do PSD é de certeza. E, portanto, eu deixo aqui esta minha opinião. Eu talvez volte depois, mais tarde, com outros temas. Muito obrigado mais uma vez por terem-me escutado. Eu espero que deixem um gosto nos meus vídeos. Não tenho nada aqui contra esta jornalista Salomé Leal, mas ela escreveu aqui uma coisa muito ingênua, não é? Em que, em termos narrativos, procura aqui associar, não é? Procura aqui associar uma saudação nazista. E depois, não é? Eu vou ler só isto. Questionado à data sobre o sucedido, André respondeu da seguinte forma: não me revejo minimamente em tais gestos ou noutras provocações. Pois, não revê em tais gestos e provavelmente a pessoa que também fez o gesto não fez nenhuma saudação nazista. Se calhar é um militar, se calhar é um soldado. E, portanto, isto merecia outro contexto, merecia uma outra narrativa do que ter um jornalismo sistematicamente a associar os líderes, não é? Porque depois fica sempre com esta ideia, não, pá, o nazista e o fascista, afinal, está ali sentado nas bancadas, está ali na plateia, e, não é? E depois faz de todos os outros, não é? Todas as pessoas quase nazis e fascistas, quando se calhar não são. Isto é uma narrativa pobre, é uma narrativa medíocre. Os políticos são sistematicamente confrontados com este tipo de discurso. Nem as próprias pessoas são fascistas, nem racistas, nem xenófobas, nem nazis, mas a narrativa oficial de um jornalismo ingênuo, de um jornalismo que se calhar tem muito pouco de independente e sério, obriga sistematicamente à confrontação com este tipo de temas. E, portanto, realmente nós merecemos melhor sorte. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. A continuação de uma boa tarde. Muito obrigado.